Hoje é dia de falar mais sobre filmes obscuros de terror, as pérolas esquecidas, as quase lost medias para você assistir hoje mesmo se quiser. 20 opções. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá. E numa noite escura, Meg Tilly como protagonista nessa pérola obscura dos anos 80, filme de fraternidade. Ela quer entrar numa instituição, tá sofrendo pegadinhas, ela tá namorando o ex-namorado da líder, então tem toda essa confusão e ela recebe a missão ingrata de passar uma noite em um mausoléu, um cemitério, e é nesse cemitério que ela escolheu a data errada, porque combinou com a morte de um senhorzinho que tem uma espécie de poder especial. É tudo que você precisa saber sobre o filme. Mais um detalhe, né, os mortos voltando à vida de uma maneira um pouquinho diferente, não são exatamente zumbis. Vocês vão descobrir, a Meg Tilly, que é a irmã da Jennifer Tilly, eu descobri com vocês nos comentários há alguns meses, e ela aqui falou que nem precisou interpretar, porque ela estava completamente aterrorizada dentro daquele mausoléu. Ele é lento, demora para entrar na trama principal, apresentar, só que somente por essa ambientação ele já nos convence, ele já consegue capturar a nossa atenção. Tem também a presença do nosso querido Adam West, o Batman da série dos anos 60. A escolha do diretor não era ele, dos produtores, mas eles ficaram com dó, porque o Adam West não conseguia fazer nada dentro do cinema por conta da sua participação, ficou muito caracterizado como Batman, então ele fala, não, coloca ele em alguma ponta aqui para dar certo. Então o filme é legal aí, do início dos anos 80, você que gosta dessa ambientação, cemitério, mausoléus, perfeito. A Imagem do Medo, obra do início dos anos 70, eu coloquei esse filme para assistir há alguns dias e dei play com 30 minutos, falei, eu já conheço essa história, fui pesquisar na minha listinha, falei, meu Deus, já tinha assistido esse filme, não me lembrava ali da história, da protagonista, e assisti novamente, né? Eu não falei, já é tarde demais para parar, eu dou prioridade para filmes novos, filmes inéditos. Sondra Lockett como protagonista, novinha, interpretando uma garota de 16 anos, embora ela já tivesse ali uns 29, e no filme ela não parece ter 16, ela parece ter uns 10, 11, ela que teve um relacionamento com Clint Eastwood durante alguns anos, participou até mesmo de um filme da saga do Dirty Harry, e nesse filme é o terror mistério, essa garota que vive trancada na casa com sua mãe, com sua avó, até seu pai, que ela nunca viu na vida, retorna, ela tem essa lacuna sentimental, acaba projetando no pai alguma de suas paranoias, é aí que mortes vão acontecer, tem uma pessoa que ela conversa, um possível irmão, uma possível criatura, nós vamos descobrindo pouco a pouco. Toda a lentidão que eu falei no filme anterior aqui é construída de uma forma positiva, a gente se senta no sofá e vai degustando toda essa criação de clima, essa mansão, a Sondra Lockett, lindíssima como protagonista, uma grande atuação. Tem aquele ator que fez Tubarão, que eu não me lembro o nome dele aqui, esqueci. Ele tá também muito bem como protagonista, um grande filme. Na primeira vez que eu assisti ele não tinha me deixado uma mensagem forte, né? Não conseguiu, tanto que eu me esqueci completamente. Dessa vez eu consegui curtir bastante e assistiria até mesmo uma terceira vez, mas dessa vez, já com ele registrado na cabeça, vou esperar alguns bons anos. Sondra Lockett, né? Boa atriz e com um visual peculiar que jamais vai sair da sua cabeça. Invasores de Marte, esse é obscuro, mas não é exatamente uma lost media, estou exagerando. Tobe Hooper, à frente da direção, um remake de uma obra dos anos 50, por alguma razão a obra original eu jamais tinha ouvido falar, agora fiquei um pouquinho obcecado por ela, por assistir. Ainda é inédito para mim, mas esse remake é sobre um garoto que ele gosta dessa questão da astrologia, olhar para o céu, as estrelas, essa parafernália junto com seu pai, até que numa bela noite, agora tem uns 10, 11 anos, uma bela noite cai um cometa, só ele vê o cometa, ele fala pro pai, você tá de brincadeira comigo? Tá brincadeira com a minha cara? O pai é bonzinho, né, coitado. E no dia seguinte, o pai vai investigar o lugar
lugar em que possivelmente caiu esse cometa, esse asteroide, sei lá o que, essa área não é uma das minhas especialidades, e ele volta estranho do lugar. O garoto logo sente essa diferença, fala: ó, mãe, o nosso pai aí tá meio estranho. Passa um dia, a mãe também começa a exibir um comportamento meio bizarro, e ele percebe: meu Deus, alienígenas estão tomando os corpos das pessoas da minha cidade, eu vou tentar lutar pela minha sobrevivência. E para isso, ele busca a ajuda de uma enfermeira de sua escola. Ele conta a historinha, a enfermeira toda bondosa, interpretada por Karen Black. Ela acredita no garoto rapidamente, porque, de fato, nós temos essa invasão alienígena. Uma grande homenagem ao cinema dos anos 50, adaptando para um padrão oitentista, para todas as idades, ótimos efeitos especiais. Fiquei apaixonado do início ao fim, exatamente por trabalhar sobre essa questão de paixão por sci-fi, por filmes de terror, e a Karen Black interpretando a atriz central da história, com a personagem central da história, com seu filho real. Ela é enfermeira, tem um garotinho, eles são mãe e filha na realidade, tem esse fator, essa curiosidade legal que eu não sabia, eu só fui descobrir depois pesquisando no IMDb, então vocês já vão assisti-lo, quem ainda não conheceu, com essa curiosidade na cabeça. Invasores de Marte, Tobe Hooper em seu melhor dentro dos anos 80. Olhos Assassinos, outra pérola obscura do início dos anos 80, uma recomendação que eu recebi há algumas semanas. A pessoa escreveu: ó, tem um filme sobre serial killers, eletrizante, atmosférico. Falei: ó, já coloquei na minha listinha, tinha um complemento. E tem a presença da Jennifer Jason Leigh. Eu falei: é pra ontem que eu vou assistir esse filme, e amei. Muito obrigado a quem deixou essa recomendação, uma das melhores que eu já recebi aqui no canal, e é sobre esse serial killer que está aterrorizando uma cidade. Uma jornalista, ela se sente assustada com tudo aquilo, fala no jornal, e ela mora nesse apartamento, nesse prédio. Uma bela noite ela está saindo da garagem, e ela percebe um comportamento estranho de um vizinho. Ela liga pro porteiro e fala: ó, quem é a pessoa que tem um carro X? O porteiro fala: ó, ele mora na frente de seu apartamento. É aí que nós vamos começar um jogo de gato e rato entre essa jornalista, esse potencial assassino, essa irmã, exatamente interpretada pela Jennifer Jason Leigh, o namorado. Essa irmã, não sei se ela tem 18, 20, 16 anos, o filme não deixa isso claro. Nós vamos ter uma historinha que a irmã foi atacada na infância, ela não fala, ela é surda, ela não enxerga. Que drama, tudo por conta do choque, nada físico. E nós vamos tendo essa investigação sendo destrinchada, super, hiper atmosférico, com uma utilização de trilha sonora ímpar para os anos 80. É aquela trilha sonora mais ou menos banal, genérica, mas que funciona da forma que eles utilizam. Eu faço até essa aposta com vocês: se vocês não se sentirem arrepiados assistindo a primeira metade desse filme, você volte aqui para reclamar. O final é ótimo, é super violento, é um filme polêmico porque trouxe essa questão de um serial killer que ataca mulheres de uma forma bem violenta, em todos os sentidos que você possa imaginar, até corajoso para uma obra da década, uma década bem aberta, sem muita censura, mas que no cinema estadunidense tinha algumas coisas que você não podia tocar. Esse filme toca em várias delas, então filmaço. A única coisa que eu mudaria é o final, ele fica um pouquinho corrido demais. Eu gostaria de mais investigação, mais de um possível assassino, da nossa jornalista. Mas reparem na cena de abertura, cabine telefônica, que eu coloquei até no pôster, ligação, possível vítima em pânico, filmaço. Victors, obra do final dos anos 70 que ganha forma nos anos 40, início dos anos 40. Nós vamos ter a história dessa casa, um casal que se muda, eles estão felizes, encontraram a casa dos sonhos, mas essa casa tem uma historinha bem feia. Nós vamos ter, antes dessa história do casal,
várias coisas que aconteceram ali do final da década de 10 até a metade dos anos 30, os personagens não sabem e coisas estranhas, evidentemente, começam a acontecer. O rapaz está sempre trabalhando, então só tem essa mulher nessa casa isolada, não tem nada, não há para onde correr, ela sozinha, notando coisas estranhas, pessoas invadindo, possíveis invasores. Ela começa a conversar com vendedores, o vendedor fala, ó, tem uma pessoa ali que morreu há não sei quantos anos. Aí ela fica assustada. Ela vai para quem vendeu a casa, ela começa a conversar, mas por que você não me falou da história? Ela fala, não, da história da mulher que morreu. Ela falou, outra história? E é aí que ela vai ficar aterrorizada. Um filme que ele acaba atraindo a nossa atenção exatamente por essa claustrofobia dessa moça, porque é real, né? Naquela época você não tinha nada, não tinha o que fazer. Você comprou a casa isolada, seu marido está trabalhando, você vai fazer o quê? Vai pedir ajuda para quem? Você fica dentro da casa e espera que aquilo seja obra da sua cabeça. No filme não é, então nós vamos ter vários esboços, pequenos fragmentos de quem é o possível invasor, quem está envolvido. Nós temos poucos personagens, então é até fácil descobrir quem tem alguma relação com o que está acontecendo. Tem o Vic Morrow, que uma das suas últimas performances no cinema, ele que morreu de forma trágica em The Twilight Zone, interpretando exatamente esse homem que vendeu a casinha ao casal, e como se tudo isso não fosse bastante, a mulher ainda tem que aturar o personagem do Vic Morrow, que está interessada nela, que é formar um relacionamento. Então ela não... coitada, completamente sozinha nessa situação. Eu gostei bastante, o diretor fez aquele The Town That Dreads Sundown, que eu não menti, acho que é Pânico ao Amanhecer, ou Antes do Amanhecer, algo do tipo, que é um filmaço também super atmosférico, então uma dobradinha desse diretor aí, obscuro, dos anos 70. Illusion, outro filme sem título em português, outro filme do início dos anos 80, sobre essa espécie de enfermeira que vai trabalhar nesse casarão isolado para cuidar de um idoso. Conforme ela chega no local, coisas estranhas começam a pipocar à sua frente, estranhos ataques. Tem o velhinho, tem essa protagonista, tem os filhos, um filho ali possivelmente louco. Nós vamos ter esses vários jogos de enganação. Acaba se destacando, eu decidi trazer para essa lista pela presença da Patricia Pierce, que foi uma atriz irrelevante, né? Não fez pouquíssimos filmes, mas ela é lindíssima, super talentosa. Ela leva os filmes no braço, e olha que tem até a presença do Joseph Cotten, já em uma performance mais tardia, exatamente como o velhinho, e simplesmente pela presença da atriz, poder olhar, contemplar a cinematografia com a sua presença já é o suficiente para que você tenha vontade de assistir The Illusion por uma única vez. Você não vai ter essa vontade de fazer outras sessões em sua casa, mas eu acho interessante que você coloque aí na sua televisão. E ela fez outro filme de terror nos anos 70, eu assisti esse filme, fui pesquisar a carreira da atriz e encontrei outro filme que é A Noite dos Seres Rastejantes. Coloquem aí quem assistiu. E eu tô atrás, tá por formas alternativas, logo chega na minha coleção digital. Então, The Illusion, coloque. Uma casa, aqueles joguinhos tradicionais. Foi você? Não, foi ela. Quem é louco? Quem tá matando geral? Nós vamos eventualmente descobrir. Fuga Eterna, No Place to Hide, obra concebida para a televisão nos anos 80 sobre essa garota que está sendo stalkeada por um invasor, por um homem que somente ela enxerga. Ela fala para as autoridades, o policial fala para ela que 15ª vez que você vem aqui com esse papo furado, não tem ninguém atrás de você. O nosso trabalho inicial é descobrir se é coisa da cabeça da garota ou se existe alguém de fato atrás dela. Com 10 minutos, não precisa tá muito ligado no filme, você já descobre, não é nem mesmo um spoiler, o que está acontecendo, qual é a ideia do filme. Aí nós temos um novo trabalho, que é descobrir quem é o responsável. É por dinheiro, ganância, é uma questão familiar, raiva familiar, é a polícia que está envolvida, um namorado, novos parceiros, tudo isso vai se combinando à nossa frente. A partir de 1h10, ele tem uma grande reviravolta que pega todo mundo de surpresa, que é bem legal. Até aquele ponto do filme eu tava gostando, mas beleza, o que você vai me oferecer de novo? Parece que eu já descobri tudo que você quer me contar, e não, ele traz essa surpresa, você fica realmente ali de boca aberta.
com a boa trama que eles trouxeram, mas depois ele se perde de novo em muito jogo de enganação, muitas reviravoltas, mas eu achei um baita filme para quem gosta daquele mistério clássico. O diretor é o John Llewellyn Moxey, já trouxe vários e vários filmes desse nome, e a cada mês eu descubro coisas novas, coisas que vão surgindo, sendo redescobertas. Esse No Place to Hide é um deles. Você vai encontrar até com certa facilidade, mas infelizmente com uma qualidade terrível, e eu não sei nem mesmo se você encontra uma legenda em português. Mas vale a luta, porque é um bom filme, não é um filme massa, é um bom filme, um filme interessante para uma sexta-feira à noite perdida, fria, embaixo do edredom. Feitiço Weird Woman, em seu título original, nós vamos voltar aos anos 40, Lon Chaney Jr. como protagonista, 60 minutinhos de filme, do jeito que eu gosto. Ele consegue trazer uma baita história sem ser muito corrido, a tendência natural de um filme de terror daquela década. É sobre um homem que ele conhece essa jovem, uma viagem no meio da floresta. Ela está ligada a toda uma questão de mitologia simbólica, voodoo, sei lá que diabo que é aquilo, e ele traz ela de volta para sua realidade estadunidense, forma um relacionamento, acho que até se casa, só que nós vamos avançar no tempo, coisas estranhas começam a acontecer com ele, com essa mulher. A mulher é vista rondando à noite sozinha de uma forma estranha. Será que ela é bruxa? Será que ela está conduzindo estranhos ataques que vão acontecer com amigos do Lon Chaney Jr.? Tem personagens suspeitos e nós vamos aí tentando de alguma forma montar esse quebra-cabeça. Pertence àquela franquia de filmes de terror Inner Sanctum. Todos são 5 ou 6 filmes, eu não sei ao certo, todos protagonizados pelo Lon Chaney Jr., todos com 60, 65 minutinhos, todos ótimos. Esse é o filme que faltava. Assisti agora a franquia inteira, então vá atrás dela, tá? Você que gosta de um cinema clássico, você pode matar tudo em um único dia. E o Lon Chaney Jr. maravilhoso, aquele mistério tradicional com elementos ali. Tem esse filme em questão, tem bruxaria, tem filme com cientistas malucos, tem filme, sei lá, qual que tem um que o homem fica cego, tem poder especial. Vale a pena. Confie em mim, procure por essa franquia. E o Lon Chaney Jr., nosso querido lobisomem dos anos 40, filho da lenda dos anos 20, aqui em um ótimo trabalho. O Elevador da Morte, agora uma obra de 2001, tem esse prédio gigantesco, 100 e poucos andares, e o elevador do edifício começa a exibir um comportamento estranho, quebrar, as pessoas estão se machucando no elevador, chamam os mecânicos. É o único filme que você vai ver na vida que os protagonistas são mecânicos, o pessoal que conserta elevadores. Eles vão mexendo lá e não tem nada de errado com o elevador. Dá um ok, só que passar 2 dias, outros ataques, mortes começam a acontecer, e nós vamos ter esse jogo de conspiração. Uma jornalista interpretada pela Naomi Watts e um desses técnicos de computadores, de elevadores, vai passar a investigar tudo isso, com origem nos donos daquela empresa que controla o prédio. É uma salada aí que nós vamos... A gente nem se importa com a história, essa é a verdade. A gente se importa com os ataques, com quão bem elaborado é a bizarrice que vai acontecendo diante dos nossos olhos. Eu curti cada momento desse filme. Desliga o cérebro, né? Não fique preocupado com a história, não fique preocupado com os efeitos especiais. Pega essa tensão de elevadores. Quando eu era criança eu morria de medo. Fiquei preso uma vez e por vários anos eu evitei, sempre utilizava a escadaria do prédio em que eu morava. Então não é uma fobia nova de filmes de terror, ele simplesmente desperta algo que eu já tinha desde a minha origem lá. Então eu tenho filme anterior, em lista de filmes anteriores que eu falei de medo de escada rolante, agora medo de elevador, tá faltando um filme sobre medo em escadaria. A Boneca Assassina, nós vamos voltar aos anos 90 com o maior filme trash dessa lista. É sobre uma família norte-americana que se muda para o México. O homem vai abrir uma empresa de bonecos, esperando um grande retorno financeiro com essa bonequinha. O problema é que o galpão está amaldiçoado, vai infectar os bonecos. A gente não sabe, em momento algum do filme é revelado, ou então eu cochilei porque o filme é muito ruim, se o boneco é um boneco só, que
foi contaminado, tipo Chuck, ou se é o estoque inteiro. Se nós vamos ter um boneco assassino 2, 3, 4, Dolly Dearest, né, em seu título original, o nome da bonequinha, e ela vai atacar exatamente a filha menor dessa família. As atuações são horrorosas, os efeitos especiais, a boneca lembra bastante o Chuck, mas ela é bem estática, não se movimenta muito, isso limita um filme sobre bonecos assassinos. Então, você vai assistir, sim, por duas razões. Se você gosta desse subgênero com bonecos, é um dos mais obscuros que você vai encontrar, principalmente nessa década de 90. E se você gosta de ver tosquices, filmes ruins, em sentido geral, não há nada de bom tirando o boneco que se salve, assista então Dolly Dearest. Mr. Creep, filme mais recente no estilo found footage, super curto também, é sobre um grupo ali meio que de estudantes que estão gravando documentários nessa pegada independente, até que uma garota que está junto com eles fala dessa história do Mr. Creep, um serial killer escondido pela mídia, pelas autoridades, que possivelmente eliminou centenas de pessoas. Eles resolvem investigar essa lenda urbana, encontram um material ali de provas, de evidências, seja escrito ou em fitas VHS, e eles começam a tocar essas fitinhas somente para liberar essa possível questão sobrenatural, porque Mr. Creep, ao que tudo indica, não está morto. Ele é real e não está morto, e nós vamos ter nesse jogo de bastante clima. A história, ela é muito grandiosa, tenta atirar muito, sabe, centenas de pessoas perdendo a vida com esse serial killer. Seria mais interessante trazer um camarada que matou, sei lá, 5, 6 e parou por aí, mais investigação, menos lado sobrenatural, mas vale o destaque para a cena em uma espécie de delegacia abandonada que ela é genuinamente aterrorizante, e ao final, em que a bizarrice explode, extremamente obscuro. Saiu, acho que foi em 2022 e pouquíssimas pessoas falam. Eu descobri por mero acaso e curti a proposta, principalmente por ser curto. Criminally Insane, obra perdida dos anos 70, hoje encontrada, restaurada, hoje você consegue assistir numa qualidade maravilhosa. É sobre essa mulher que foi liberada de uma clínica psiquiátrica após um período internada para tratar transtornos psicológicos, e esse probleminha que ela tem com comida. Ela come demais, ela retorna até sua residência, o médico dá orientações, a mãe fala, ó, corta a alimentação dessa garota, corta porque ela tá demais. Ela acorda de manhã, abre a geladeira, tá tudo vazio. Ela pergunta pra mãe, a mãe fala, ó, a partir de hoje nós vamos ter uma nova política de alimentação, 2 ovos fritos no café da manhã tá muito bom. Algo estala na cabeça da nossa protagonista. Ela inicia uma jornada homicida. Como assim você me nega um prato de comida? Ou 10 no caso dela. E ela ataca até entregadores. O entregador chega com um sacão de comida, $80. Ela fala, não tenho dinheiro, mas vou ficar com o saco, vou ficar com a sua vida também. A partir do ponto em que a comida acaba, você pode imaginar do que ela vai se alimentar. É maravilhoso, ele é quase amador. Foi feito com pouquíssimos dólares, ali deve ser 4, 5 mil dólares. Então você vai encontrar uma história fascinante. A nossa protagonista é ótima e a ambientação nessa casinha é incrível, e muito conteúdo vermelho, é o que mais você vai encontrar no filme. Então fica aí a recomendação. É como se fosse uma versão dark daquele Fatso, que é um filme de comédia dos anos 80 maravilhoso, da Anne Bancroft. Então, se você gostou daquele filme, corre para esse Criminally Insane, uma versão ali do jeito que a gente gosta dentro do terror. Monstruoso, agora uma obra mais recente, sobre uma mulher que foge com seu filho pequeno nessa realidade dos anos 50, foge de seu marido, aluga uma casinha nessa cidadezinha, a casa é isolada e tem um lago, e parece que tem um monstro que surge e passa a formar um laço improvável de amizade, um vínculo, não é uma amizade, eles conversam, o filho da nossa protagonista e esse monstro, o monstro aterroriza a nossa protagonista, interpretada pela Christina Ricci. Nós vamos descobrindo o que aquele monstro representa, ao mesmo tempo em que ela passa a ter estranhas visões sobre sua vida. O final
desse filme é ótimo, os últimos 20 minutos, porque ele acaba subvertendo toda a história que estava sendo contada. A gente jamais imaginaria que aquilo aconteceria, e o problema é o clima muito lento do filme e a ambientação não, o design de produção do filme. Eles se utilizam de carros velhos, o figurino, muitas cores. Em um primeiro momento a gente olha, que bonito essa reconstrução dos anos 50, mas para por aí, não tem cidades, não tem casas, ruas, tudo muito genérico, parece que foi uma limitação do orçamento. Então eu entendo esse ponto negativo, mas fiquem pela performance da Christina Ricci e pelo final, é muito bem pensado. Se tivesse um nome melhor à frente dessa direção, o filme conseguiria capturar um outro público, atingir uma outra qualidade, mais monstruoso. Pode colocar na sua televisão. Bells in the Moonlight. Você quer um filme, um Lost Media? Eu duvido que você tenha assistido, é dos anos 60, da Noruega. Acho que é o top 5 filmes mais obscuros que eu indiquei nesse canal. Ele é no formato de antologia. O pessoal tá jogando Bridge. Falam que é Bridge, assisti com uma legenda em inglês, eu não sei que joguinho é esse. Coloquem aí nos comentários. Eles, nessa bela noite, nessa casa, eles decidem, homens na faixa dos 40 anos, eles decidem contar histórias de terror, coisas estranhas que aconteceram com eles, ou lendas urbanas. Então são várias historinhas, todas espetaculares, com destaque a primeira, que é um jogo de esconde-esconde. Eu jamais tinha visto isso dentro do cinema, principalmente dentro do terror, dentro do mistério. Fabulosa, curtinha, mas incrível como ela consegue capturar a nossa atenção com uns pequenos detalhes. E a última história, que é sobre a Lua, exatamente do título, e um acidente que aconteceu, toda uma investigação. Ele é maravilhoso nessa questão de clima, como a gente se sente dentro do filme, junto com os personagens, jogando aquele joguinho nessa bela noite e contando histórias de terror. Esse formato de contar histórias de terror, vocês já sabem que eu sou completamente apaixonado, tipo Clube do Terror, e nessa versão norueguesa, com bastante quem é o responsável, a mitologia local daquele país. Se vocês tiverem, eu estou indicando, mas é muito difícil que vocês encontrem. Às vezes até, muitos filmes eu falo e você encontra no YouTube. Mas se vocês tiverem o prazer, a honra de encontrar o filme, assistam, né? Criem todo um clima, assistam com amigos, que esse vale a pena. Então uma das maiores raridades que eu indiquei aqui no canal nesse 1 ano e meio. Corredores de Sangue. Agora, anos 50, Boris Karloff, tem até mesmo a presença do Christopher Lee como um dos vilões, embora sejam vários, até mesmo o Boris Karloff pode ser caracterizado como um vilão. É a história desse médico que está médico conceituado, ele faz várias operações antes da criação da anestesia, ele fica muito impactado com os gritos, com as dores que as pessoas sentem. Imagine perder um membro sem anestesia, um negócio absurdo. E ele está trabalhando em um experimento, tentando criar uma substância que alivia a dor das pessoas, que as pessoas passavam por essas operações e ficavam em estado de choque. Tamanha era a dor, perdiam todas as suas vidas, só que ele fica tão obcecado que ele acaba sendo conectada à figura do crime, logo a loucura explode, esse lado mórbido. Boris Karloff, em uma grande atuação, Christopher Lee, incrível início de carreira, foi uma recomendação que eu recebi também nos comentários há alguns meses, fui assistir há pouco tempo, e o maior ponto de destaque é o momento das operações, porque não existe nada gráfico, é tudo no campo da imaginação, e a gente sente o terror da pessoa que está passando pela operação, do médico, do público, que naquela época o pessoal assistia, né, estudantes de medicina. Filmaço aí, obscuro dos anos 50. The Bugans, anos 80 novamente, o pessoal vai trabalhar nessa mina abandonada, o que eles não sabem é que a mina, no início dos anos 10, foi alvo de um acontecimento bem trágico, e eles liberam criaturas do mal. Tudo vai acontecendo bem lentamente, é uma hora assim de construção de clima, com personagens conversando em essa cidadezinha nas montanhas, neve para tudo quanto é lado, e é aquela lentidão positiva, porque a gente consegue sentir algum grau de empatia pelos personagens. No caso são o pessoal que trabalha na mina, 2 senhores e 2 casais. Uma jovem, são 2 jovens que ficam na casa e os outros 2 jovens que estão trabalhando. Destaque para as criaturas
bem toscas, é verdade, mas assustadoras. Eu li nas curiosidades que eles utilizaram apenas um boneco para várias criaturas por conta das limitações do orçamento. Então legal, extremamente obscuro. Para quem gosta de um terror, um filme B tradicional, nessa pegada frio, neve, cidade pequena, pode colocar na sua televisão. O Massacre Final, The Last Slumber Party. 2 pontos muito importantes. Foi uma lost media durante vários anos, encontrada, restaurada. Quando você dá o play nesse filme, aparecem algumas mensagens que algumas cenas eles pegaram do negativo original, então não estão ali numa qualidade maravilhosa, tem pedaços faltando, mas no total dá pra compreender a ideia do filme e também não pertence àquela franquia Slumber Party Massacre, que possui 3 filmes, é quase como se fosse um volume informal, trash, baixíssimo orçamento, a mesma ideia. Garotas que estão promovendo essa festa do pijama, as coisas fogem ao controle, surge um assassino e estranhos ataques nessa bela noite. Ou seja, se você ama da mesma forma que eu a franquia Slumber Party Massacre, é obrigação assistir The Last Slumber Party. É um filme trash, é um filme lento, sem ritmo, com problemas desde as atuações quase amadoras até nos efeitos. Não tem nada de quente, o pôster ao lado está completamente censurado, mas no filme mesmo não tem nenhuma cena ali característica, anos 80, mas é obrigação. Gostou de Slumber Party Massacre? Procure essa pérola perdida. Bom, tipo, Pesadelo Zumbi, eu roubei um pouquinho para incluí-lo nessa lista de filmes obscuros, porque ele tem certa popularidade, principalmente no Canadá, seu país de origem, nos anos 2000. É sobre um radialista que acorda nessa bela manhã de inverno para apresentar seu programa matinal e ele, conforme ele está apresentando o programa, surgem boatos de uma possível epidemia zumbi, uma espécie de epidemia zumbi. É aí que nós vamos ter um único ambiente dentro desse estúdio, apenas 3 personagens, e essa tentativa de descoberta, o que está acontecendo naquela cidade, existe de fato uma epidemia zumbi, as vidas desses personagens estão em risco, e para quem gosta de jornalismo, você vai se sentir fascinado assistindo Pontypool. Tem o Stephen McHattie como protagonista, é um ator B, geralmente de filmes canadenses ou norte-americanos, e ele interpreta junto com sua esposa. Na vida real, ela é uma produtora, eles estão nesse par aí, quase romântico, dentro dessa rádio, filmaço, assistindo uma bela madrugada, me deixou aterrorizado, mesmo sem trazer muitas cenas gráficas. É um filme de zumbi diferente, não incluiria, para ser sincero, nem mesmo tipo, dentro do subgênero zumbis. Para mim é algo novo, é uma epidemia que surge por conta do idioma, do inglês. Somente assistindo para você descobrir, coloque na sua listinha. Scream Queen Hot Tub Party. Não tem título em português. Eu censurei, eu não sei nem se eu tô trazendo o pôster, para ser sincero, que ele é completamente ali proibidão, faixa etária alta. O filme então nem se fala, eu acho que não vou colocar nenhuma imagem. É sobre uma grande homenagem ao cinema B de terror quente dos anos 80, embora essa obra seja dos anos 90. Eles vão reunir as rainhas do grito desse cinema B, que estavam à vontade em cenas quentes, e elas vão relembrar exatamente nessa festa na Hot Tub sobre os maiores filmes, os maiores trabalhos em que elas protagonizaram, estiveram como atrizes. A principal é esqueci o nome dela, Brinke Stevens, tá como protagonista, ela que foi uma rainha desses filmes, e ela vai lembrar a cena que ela teve, eu citei Slumber Party Massacre, ela vai lembrar a sua cena que começa num vestiário e ela vai terminar exatamente num vestiário com o nosso assassino. Então cada atriz vai trazer, nós vamos ter as cenas dos filmes dos anos 80 e elas ali interpretando novamente cenas do chuveiro, cenas com uma serra elétrica, né, tipo que a direção do Fred Olen Ray e do Jim alguma coisa, são 2 diretores, e tem aquele Hollywood Chainsaw, tem a Michelle Bauer, que vai relembrar a sua cena com a motosserra. Então cada cena é assim, essa brincadeira. Me trouxe várias cenas de filmes que eu não assisti e comecei a procurar. Tem apenas 60 minutinhos. É para quem gosta desse cinema clássico B, quente, e quer uma homenagem, é quase um documentário na verdade. Você colocar ali uma bela madrugada de sábado, relembrando os tempos de Bang. O
único sobrevivente, uma das maiores indicações da história do canal, uma descoberta fantástica. Você vai terminar esse vídeo e correr de forma desesperada para procurar Soul Survivor. Antes de falar sobre a história, eu tenho que falar sobre o título, porque a versão em português é enganosa, porque é uma mulher, então deveria ser a única sobrevivente. Então não se atentem ao título ou fiquem com a versão original. Soul Survivor é sobre uma mulher. Primeiro, ele possui toda a estrutura do filme Premonição, lá do James Wan dos anos 2000. É uma mulher que sobrevive a um acidente aéreo e passa a ser perseguida pela morte. Só que nesse acidente aéreo teve a premonição, que é uma colega, ela sonha que essa colega de trabalho vai sofrer um acidente e ela vai sobreviver, algo que de fato acontece. Só que a morte, em premonição, nós vamos ter a morte atacando nessa forma meio acidental, acidentes bizarros que acontecem. Aqui não, a morte assume cadáveres que vão atrás da nossa protagonista. Eu li nas curiosidades, confesso que eu não percebi, assistindo, nenhuma semelhança com Carnival of Souls, Parque Macabro, que eu citei umas 500 vezes aqui, pensando exatamente a mesma estrutura, assim como Premonição, a mulher que sobrevive a um acidente e que passa a viver coisas estranhas depois daquele evento trágico. Mais do que isso, me lembrou bastante a atmosfera de Candyman em sua trilha sonora, na névoa no ar, esse senso atmosférico nas ambientações não existe na nossa protagonista, muito parecida com a Virginia Madsen, na personagem, não nessa pegada física, diferente de I, Madman, que é outro filme que eu citei, que lembra bastante Candyman e que lembra até na presença física da atriz. Aqui não existe nada que eu mudaria, não existe um único erro, seja na trilha sonora, na personagem, nas atuações, no clima e em seu final completamente antológico. O final é de uma coragem para a década, e o sujeito que dirigiu esse filme escreveu o roteiro. Eu até pesquisei por outras coisas e não encontrei nada muito relevante, ou seja, foi um tiro ali, como é que eles chamam? One Hit Wonder, né? Eles usam para a música nos Estados Unidos, é mais ou menos aqui no cinema o que aconteceu com esse diretor. Eu considero aí já uma obra-prima do cinema B oitentista. Corra para assistir e vai te assustar. Esse vai te assustar, vai te arrepiar para você assistir acompanhado. Perfeito. Soul Survivor. Depois, se você não amar, não é que se você não gostar, se você assistir esse filme e não amar, não colocar automaticamente entre os seus filmes favoritos, você pode voltar aqui para reclamar. É impossível. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma maratona de filmes obscuros. Ao lado, duas opções para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando terror de hobby.